Esse é o núcleo 433 do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. É o curso teológico na modalidade EAD. Estamos estudando o nosso 6º livro, iniciando mais uma etapa, a unidade curricular de Teologia Sistemática. Unidade número 1, eu sou o professor Eduardo Teixeira Gomes. Estou aqui para servi-los e convido um dos irmãos movidos pelo Espírito de Deus a orar nesta hora. Orar pelo nosso aprendizado, pela nossa frutificação e pelo poder do Espírito Santo em nós durante esse encontro. Deus eterno, entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida dos teus filhos. Vem, Espírito Santo, irrigar nossas almas. Sê tu a força do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Cada um envolvido nesse estudo, com a sua Bíblia aberta, com seu caderno de anotações, orando, buscando a iluminação do Espírito de Deus para uma vida frutífera, para que o propósito missionário, a carreira que está proposta para cada servo aqui presente, se realize, se materialize. O Senhor não seja jamais o complemento, o apêndice, o Senhor seja a essência da nossa vida, a vida que vivemos seja o próprio Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento dos professores da Tua Palavra, para um crescimento qualificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Teologia sistemática, e os irmãos, por favor, podem parar, interromper, perguntar a hora que quiserem. Um ponto principal para os obreiros e professores é que a teologia não é inspirada. A inspiração é do texto original, nem a tradução e nem a interpretação teológica é inspirada. Então, quando você adere ao presbiterianismo, ao catolicismo, ao sistema batista reformista ou não, quando você adere às teologias neopentecostais ou pentecostais, você está abraçando o pensamento humano. Você está fazendo do pensamento de alguém algo até maior do que a Escritura, caso você não estude o texto, a revelação do texto. 5 perspectivas sobre a teologia sistemática. A revelação pura e simples dos ensinamentos da Bíblia supera a opinião humana sobre doutrinas, textos ou partes. Ou seja, as palavras da Escritura têm maior peso e autoridade do que qualquer professor e explicação. É um erro muito comum, principalmente nas igrejas mais simples, a ideia de que quem está falando é garantia da mensagem. Esse caminho é o caminho das trevas. Ou nós deixamos a luz na palavra, ou nós vamos viver confiando na lanterna. Jamais acredite que aquela mensagem é de Deus, porque foi o seu pastor que falou. Isso sai da relação direta com Deus para mediação humana. O seu pastor pode falar alguma coisa que venha do sentimento do coração dele. E ele está o dia inteiro atormentado pelos seus próprios sentimentos e pensamentos. E quando ele fala, ele também acha que Deus está falando, porque ele tem a arrogância, a soberba, de achar que os seus sentimentos têm que ser a vontade de Deus. Porque se ele está sentindo, é porque Deus mandou ou confirmou. Essa falta de humildade é uma característica da idolatria de si mesmo. É um tipo de narcisismo que os religiosos têm, e é muito comum. É tão grande essa idolatria de si mesmo, que as pessoas se aborrecem quando nós alertamos os ouvintes de que aquela pessoa falando em língua estranha ou em português não é digno de crença sem verificação na Escritura. Porque se você acredita no sonho, visão ou profecia, sem verificar na Escritura, um dia você vai ser dominado pelo sentimento da pessoa que falou. E a própria pessoa que está pregando acredita que ela está falando em nome de Deus também. Então, se você verificar o que ela fala na Escritura, quem sabe você vai poder alertá-la e salvá-la da sua própria arrogância e soberba religiosa.
E cada um de nós, como pregador e professor, precisa ter a humildade de entender que nós não estamos inspirados por Deus de modo infalível. E que nós contaminamos a inspiração. E por isso precisamos da humildade, da entrega ao poder de Deus. Aí vem, o que é teologia sistemática? É o conjunto de crenças acerca do assunto. E esses conjuntos de crenças estão contaminados pelos pensantes. Portanto, a teologia já é impura em si mesma, porque ela é entregue por alguém contaminado. Logo, a teoria pode ser útil desde que verificada pela Escritura. Ela pode servir de um estímulo, de uma aproximação. Ela pode servir de um ponto de dúvida, um ponto de reflexão, um ponto importante para o diálogo entre a verdade e o impuro que fala a verdade. E por isso, um profeta nunca pode ter mais crédito do que a mensagem. E escutou? Verifica. Escutou? Confere. Misturou língua estranha com português? Aí você precisa conferir, porque a língua estranha você não entende. Você só entende o português. Então, é muito importante compreendermos que a teologia sistemática é uma produção contaminada da opinião sobre a Escritura. Está dando para entender? Esse pessoal aqui de Atos 17:11, eu sou apaixonado por eles. Atos 17:11 diz que, com grande entusiasmo, crentes que não acreditavam no apóstolo Paulo examinavam as Escrituras todos os dias para ver se era verdade a consonância do ensino de Paulo com o texto. Olha que lindo. Eles conferiam todos os dias, sendo que o apóstolo Paulo dispensa apresentação e riqueza de dons espirituais. Mas eles entendiam que a palavra é mais importante do que o pregador. O ensino é mais importante que o professor. A poesia suplanta o poeta. O próprio Jesus, ele disse, examinai as Escrituras. O problema é que o povo é preguiçoso e não quer ler, estudar, verificar. Na verdade, é muito mais fácil comprar comida pronta. Mas tem um agravante. Quando você examina as Escrituras Sagradas, você se embriaga com o vapor que sai do coração de Deus. Aquelas águas purificadoras transmitem para nossas vidas a vida que vem do trono, para transbordamento da unção do Espírito Santo. Então, quem examina as Escrituras acaba se embriagando com a glória que vem do tabernáculo, do Santo dos Santos, do íntimo da vida de Deus. Por isso Satanás tem tanto esforço em depreciar a Escritura, em cansar a sua mente, o seu coração, enfraquecer os seus joelhos, as suas mãos, os seus pés, para que você faça leituras corridas superficiais da Bíblia ou nem as faça. Ele sabe que quanto mais tempo você molhar a sua alma nas águas do Espírito, estas águas transformarão terra seca em fonte de água viva, cujo maná vem do próprio Eterno, cuja essência vem da divindade, a divindade que está na palavra. Então, o exame da Escritura não é só para saber se aquela profecia vem do sentimento do profeta, é também para ter vida com o dono da profecia. Isso é muito importante. Sejam professores que entreguem versículos e não explicações. Sejam professores e pregadores que anunciam textos e não o que veio na sua cabeça em algum momento que você estudava. Seja pregador da palavra. Como diz o texto, pregue a palavra. E então, nós chegaremos em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Como você vai ajudar o seu irmão, o seu perseguidor, quem te despreza? Como você vai ajudar o ímpio se não compartilhar com ele a razão da esperança? E essa razão da esperança é a clareza da doutrina que emana do texto. Essa é a segunda perspectiva que eu tenho sobre teologia sistemática. A clareza do texto ilumina mentes e corações. Por isso que é importante nós falarmos com clareza.
A clareza de Paulo lhe causou muitos danos, insucessos, perseguições, prisões, até a sua própria morte. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um terceiro ponto sobre a teologia sistemática é a aplicabilidade. Sem dúvida alguma, a perdurabilidade das Escrituras está na aplicabilidade, naquilo que ela pode ser aplicável. Ou seja, quando eu vivo a Escritura vive em mim. Se a teologia é o estudo de Deus, revelações e obras, então ela tem que produzir resultados desse encontro. Louvor, vida, poder, oração, comunhão, graça, transformação, a fim de cada descoberta, durante os seus estudos bíblicos, escreva: como posso praticar isso? Em meus passos, o que faria Jesus? Porque a verdadeira fé se revela pelas obras, portanto, aplicabilidade. Eu posso dizer sem medo que os atos de fé são as obras. A verdadeira teologia não é saber, mas viver. Você pode saber o sonho de Jacó, ou você pode viver a visão de Jacó no seu sonho. Eu posso saber o caminho de Jesus até o Calvário, mas eu também posso viver a entrega de si mesmo como sacrifício vivo, a crucificação nos dias de hoje. Esse é o viver é Cristo. Então, se alguém ensina alguma doutrina que não for conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda piedade. Olha aí, a doutrina é segunda piedade, segunda prática. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é cumpridor, assemelha-se ao homem que contempla o espelho no seu rosto natural. Ele contempla, ele chora, mas daqui a pouco ele se levanta e se esquece de como era. Jesus deixou bem claro: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as palavras e não pratica, será o homem tolo que edificou sua casa sobre areia. Nem precisa dizer: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Outro ponto importante da teologia sistemática é a contextualização histórica. Por quê? Evita-se flagrantes desvios. Você não coloca sentido profético equivocado, ou você erra menos. Quantos influencers e pastores famosos disseram que aconteceria uma enorme tragédia durante a Copa do Mundo? Disseram que o anticristo é Donald Trump, seu filho, Elon Musk, filho do Elon Musk, Vladimir Putin, o Papa da vez. E esses influencers, pastores, cara de pau, com a cara lavada, continuam dizendo: a profecia de Ezequiel cumpriu, a de Daniel cumpriu, quando, na verdade, eles enganam as pessoas, distorcendo o contexto histórico e distorcendo o tempo profético real. E é interessante que eles mintam para que possamos descobrir os falsos profetas. Então, o contexto histórico é muito útil para evitar disjunções entre o texto e a hermenêutica e mostrar claramente como os falsos profetas utilizam textos retirados de seus contextos para fabricar interpretações a subsidiar seus desvios doutrinários. E, por último, cada cristão pode conhecer o poder de Deus. Quanto mais conhecermos das Escrituras, mais estaremos perto do Deus das Escrituras. O poder da palavra de Deus é suficiente para todas as demandas da vida. Já dizia Billy Graham: não há tristeza na terra que o céu não possa curar. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar necessidade e posso ter sobrejamento. Todos podem ter acesso às Escrituras. E o melhor, todos podem ter acesso ao trono da graça mediante as Escrituras. Vida frutífera, compreensão e vivência, experiência do poder do Espírito Santo. Esses são os 5 aspectos fundamentais da teologia sistemática. Nesta aula de hoje, nós falaremos de forma breve e corrida, devido à exiguidade temporal,
A revelação especial de Deus, a inspiração das Escrituras e a existência de Deus. Todos esses pontos de forma sucinta. Duas categorias primárias da revelação de Deus: a revelação geral e a revelação especial. Entendemos por revelação geral a natural, aquilo que se vê pela natureza, aquilo que se vê pela criação. Um dos irmãos poderia ler Romanos capítulo 1, versículo 20? Romanos capítulo 1, versículo 20, por favor. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, isso é a revelação geral. Na minha tradução NVI, diz assim: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Olha que coisa interessante que merece estudar. O atributo invisível se vê por aquilo que é visível. Olha que interessante. O visível revela o invisível. Muito bem. Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Então significa que o universo e a natureza mostram a existência do Criador. A grandeza do mundo revela o poder e a sabedoria do eterno, do único Deus. E ninguém pode dizer que não sabia que o eterno existe, pois o mundo ao redor de cada um nos entrega as digitais do Criador. Porém, a teologia sistemática, que estamos nos aproximando a estudar, inclui-se dentro da categoria revelação especial. A revelação especial, ela ocorre no formato pessoal, compreensível, progressivo, registrado e transmitido. Por que seria pessoal? Porque cada um encontra com o eterno aquilo que Deus preparou para ele como propósito. Você não está estudando para uma sabedoria rasa e dispersa, mas sim para um propósito específico de Deus para a sua vida. E esse propósito, esse conhecimento de Jesus Cristo, ele é pessoal. Algo que você compreenderá, algo que tocará em seu coração, é muito diferente do que toca no coração do outro dentro da sua própria casa. E também é compreensível, porque é o modo como Deus escolheu se revelar. Devido à finitude e à capacidade humana finita, portanto, para compreender a Deus, ele se revela de forma compreensível ao ser humano. Se você abrir aqui na página 18, você encontra que a revelação está no formato progressivo. Expressa a ideia de um Deus, mediante as Escrituras, tornando-se acessível ao homem paulatinamente. E também acontece no formato registrado, isto é, as Escrituras estão ali, constituídas, canonizadas, para serem revisitadas todas as manhãs. Se bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, então também bem-aventurado é aquele varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E por último, ela é transmissível. Quem recebe as revelações divinas transborda e se torna instrumento dessas revelações. A Bíblia, nesse sentido, é um livro divino humano, no qual cada palavra é ao mesmo tempo divina e humana. A totalidade das Escrituras é a palavra de Deus em virtude da inspiração divina aos seus autores humanos. A palavra, portanto, na forma da Bíblia, é um registro inspirado das verdades autorreveladas do Deus eterno. Portanto, a Escritura é inspirada, infalível, inerrante, única norma em matéria de fé e prática. O Salmo 78, versículo de 1 a 6, atesta. Um dos irmãos poderia ler, por gentileza? Um dos amados? Paz do Senhor, Paz do Senhor, querido. posso ler? Sim. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca,
proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, e não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, aquele que recebe a palavra e bebe das Escrituras, ele se torna um multiplicador. Toda vara em mim que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo o processo é frutificante. Não é sobre a teologia da prosperidade, em que você se torna cada vez mais rico e mais poderoso em função de si mesmo, onde você e eu mensuramos a presença de Deus por aquilo que nos tornamos depois de sermos menores. A teologia da prosperidade é necessário que eu cresça, e ponto. Mas na teologia da libertação verdadeira, na teologia escriturística, é necessário que eu frutifique. E a vida que me alcançou, alcance outro. Nós podemos dizer nós podemos dizer com todas as letras, salvar os perdidos e edificar os salvos. Essa é a missão maior que o Senhor nos deu. Encontramos a palavra de Deus na teologia sistemática como uma pessoa. Isso é muito importante. A própria palavra é uma pessoa. E ela recebe atributos divinos. Em João 1,14 diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a palavra de Deus encarnou em Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A palavra da vida. Em Apocalipse 19, 13, o nome de Jesus é a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Deus exalta a sua palavra acima do seu próprio nome. Observe, irmãos, vocês vão ouvir um pouquinho sobre a Trindade na segunda aula. Jesus é a verdade. João 14, 6. Deus é a verdade. Deuteronômio 32, 4. O Espírito Santo é apresentado como Espírito da verdade. João 14, 17. E a palavra de Deus recebe o mesmo atributo divino, verdade. Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então a palavra de Deus, ela recebe atributos divinos. Pois não, Sérgio? Pastor, tem um versículo que eu acho, a gente fala pouco dele, mas eu acho ele fantástico. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Exaltando. Posso ler? Por favor. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, aí está entre parênteses, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creem. Olha aí. Irmãos, é tão poderoso. Eu vou te dar mais um atributo da Bíblia, que é divino: eternidade. Deus é eterno. Jesus é eterno, mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo, em Hebreus 9,14, é chamado Espírito Eterno. E a Bíblia, lá em Isaías 48, diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Só é eterno algo que está acima do tempo, algo que não tem início, algo que transcende a temporalidade. Pois não, Pedro? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, filho. Já está falando da Trindade já? Não, a Trindade vai ser lá com o professor Dias. Eu só quis apresentar atributos divinos relacionados às Escrituras. Isso é único. E eu encerro com o atributo vida. Deus é vida, chamado de Deus vivo. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. O Espírito Santo é chamado Espírito de vida.
e a palavra é viva e eficaz. Há vários atributos divinos outorgados às Escrituras. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma expressão divina, amém? E o Eterno utiliza a palavra como expressão divina, nos seus decretos, na aplicação pessoal, na profecia por meio de lábios humanos, nas palavras escritas. Irmãos, ninguém pode voltar ao passado e fazer um novo começo. Mas qualquer pessoa, hoje, pelo poder da palavra de Deus, pode começar uma nova vida e fazer um novo fim. Se você quer um sentido para a sua vida, ore, o Espírito Santo te dará. A mim, ele me deu o sentido de semear a palavra. E eu quero semeá-la sem olhar para trás, porque eu não sei qual semente nascerá. Talvez, durante a nossa semeadura, não vejamos os frutos da forma como gostaríamos, mas eles estão lá, estão nascendo, no tempo e no poder de Deus. Por isso, não pare de semear. Eu não sei qual é a semeadura que você faz, mas continue fazendo. Você foi escolhido pelo Senhor para que essa semeadura se realizasse. Então, vá. É uma célula, é um louvor, é evangelização, é o ensino. Eu não sei, eu não conheço tua vida e teu coração, mas pelo Espírito Santo eu posso te dizer: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu o recolherás. Tão somente temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração e vede coisas quão grandiosas ele vos faz. Ele te ama e está cuidando da sua vida. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não pode ser apto para o reino de Deus. Continue. A inspiração das Escrituras. Tudo bem. A Bíblia, eu amo essa frase do Antônio Gilberto, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é o próprio Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. E o que seria inspiração? Me encanta, irmãos. Me encanta. Quantas pessoas perdem vida espiritual por se distanciar dessa fonte. O que quer dizer a inspiração? Theopneustos. O que significa theopneustos? Theo é Deus, pneu é soprar. A Escritura não é fruto da imaginação ou narrativa humana. Ela deriva do próprio sopro de Deus. O sopro de Deus nos profetas e por meio dos profetas, garantindo a sua autoridade divina e inteligibilidade. Deus fala ao homem por meio de homens. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Contemplai a perdurabilidade da autoridade. Ela não passa, ela prevalece. Eu tenho certeza que muitos livros científicos que eu possuo hoje servem apenas para peso de papel. Livros que, quando foram comprados, eram inquestionáveis. Questioná-los era desafiar a verdade. E hoje, a própria ciência, todos os dias, tão dinâmica, ela já mostra que aqueles livros não passam de peso de papel, porque o seu próprio conhecimento já está demonstradamente refutado. Todavia, Deus nunca disse assim: aqui está a versão 2.0 da minha lei, aqui está a atualização do meu ensino. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Características fundamentais da inspiração. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, eu estou no capítulo 2, da unidade 1, e neste capítulo 2, reforça-se a ideia de que quem fala não fala pelas suas emoções, pelas suas preocupações. Fala com o seu jeito de falar. Isso é a contribuição humanoide para a profecia. O meu jeito. O jeito de Miqueias, o jeito de Paulo, o jeito de Tiago, o jeito de João, o jeito de Moisés, o jeito de Elias, o jeito de Salomão. O jeito de Amós. É o jeito, não o conteúdo. O versículo começa negando que a profecia tenha vindo pelo telema,
que significa vontade, desejo ou projeto. O apóstolo Paulo não estava preocupado quando escrevia. Ele poderia estar preocupado antes ou depois. Na hora que ele escreve, ele está inspirado, não preocupado. A Bíblia não é resultado do esforço intelectual, da criatividade. O verbo usado no texto para foi trazida é eneche, quer dizer carregada. Então a profecia não foi produzida, foi carregada até o profeta. É por isso que a gente tem que entender o processo profético. O processo profético é um processo de entrega da mensagem que não é minha. Se a mensagem sai das minhas preocupações, dos meus projetos, dos meus planos, ela não é profética. Ela é religiosa, evangélica, sobre a Bíblia, mas ela não é profética. Porque ela só pode ser profética quando ela for eneche, carregada até mim. Se ela é produzida por mim, então não pode ser profética, ela é minha. Eu produzi, eu estava angustiado, estava preocupado, aí eu peguei um versículo, peguei 2, peguei 3 e entreguei. Mas fui eu que produzi a mensagem. E uma outra coisa muito importante para os professores e pregadores. Você acredita que tudo que você pensa é Deus que está falando? Comenta aqui para mim, gente. Quem acha que sim, coloca um joia. Quem acha que não, coloca um rapaz chorando aí, a carinha chorando. Você acredita que quando a pessoa está pregando, tudo que ele fala é Deus? Mas ele acredita. Tem pregador que acredita. O negócio é sério. A palavra-chave é feromenói, que significa ser carregado, ser conduzido. E é tão interessante. Pedrinho, lê aí para mim. Assim como os marinheiros... Lê aí, Pedro, por favor. Assim como os marinheiros... Assim como os marinheiros içam as velas, mas é o vento que move o barco na direção desejada, os escritores bíblicos escreveram com suas próprias personalidades e estilos, içaram as velas, mas foram impulsionados e guiados pelo sopro, pneuma do Espírito Santo. Olha que lindo. Sabe de onde vem essa palavra? É a tal palavra que eu citei anteriormente. Ela significa uma vela recebendo a força do vento. Os escritores bíblicos mantiveram seu jeitinho de escrever, seu vocabulário, sua visão de... Não a visão enquanto conteúdo, mas enquanto contexto. Muito bem, mas o conteúdo é impulsionado e guiado pelo sopro, pelo Espírito Santo. Acho que o irmão Sérgio levantou a mão. É isso, querido? Não, pastor, daquela hora ainda, não consegui abaixar. As teorias. Aqui no capítulo 2 do nosso livro, se você abrir, eu gostaria que você pudesse fazê-lo, está na página 29. Tudo bem, unidade 1, página 29. Modos de inspiração. São 5 modos. Um desses é aquele que nós abraçamos. Vamos apresentar os 5, de forma resumida. Muito bem? O que são modos de inspiração? São as teorias sobre de que maneira o texto bíblico é inspirado. Tudo bem. Eu gostaria de ler, quando terminar essa parte, um pedaço da Declaração de Chicago. Talvez o capítulo 3 não seja possível de ser abarcado. Todavia, eu recomendo que os irmãos assistam os vídeos que estão no site, porque eu coloquei 5 vídeos do pastor Adalto Lourenço sobre criacionismo, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Ele foi recolhido para a glória, mas era um mestre deste assunto, um homem singular, um homem de Deus, um físico, um cientista, explicando a obra do Senhor na criação. Não deixem de assistir, será muito edificante para os irmãos. Entra no site, clica na unidade de teologia sistemática, tem lá um bannerzinho com as palavras correndo, clica naquele banner logo abaixo e você verá os vídeos disponíveis na página. Voltando então para nós. Intuição natural. O que é isso? Para eles, para essa teoria,
A inspiração é meramente uma inteligência natural nos assuntos espirituais, exercida por pessoas bem dotadas. Quando eu perguntei para um sheik muçulmano o que ele achava do cristianismo, ele me respondeu: paulinismo. Paulo é muito inteligente, articulado, estrategista, ele montou a sua teoria muito bem, retrabalhou, reescreveu, corrigiu, e até hoje nós temos aí o paulinismo, ok? Observe que essas 5 teorias defendem a inspiração da Bíblia, porém, elas defendem inspirações diferentes. Observe como que a intuição natural, isto é, a capacidade intelectual do profeta, do escritor, ela concatena com o diabolismo. Por quê? Porque esvazia a dominação do Espírito Santo e protagoniza a mensagem a inteligência do profeta. Não há um envolvimento espiritual, um envolvimento especial do Deus vivo. A própria pessoa constrói o texto, seus arcabouços contextualizados e resultados. Posso prosseguir? Alguma pergunta? Pastor, Pois não? baseado nessa teoria, se Jesus talvez tivesse escolhido discípulos mais inteligentes, mais experientes, talvez teria até esse questionamento, né, da inspiração divina, se foi do conhecimento dos discípulos. Tem um colega que ele odeia muito o cristianismo, né? Ele odeia muito o cristão. E ele duvida muito das escrituras, porque ele fala, não acredito, porque os homens eram pescadores, e eu tento falar algumas coisas com ele. Uma delas é porque não é da vontade humana, não é do conhecimento do escritor, e sim da inspiração divina. E se você falar para ele, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha Bíblia diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder, para que a vossa fé se apoiasse não em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Já quebra esse engano satânico da inspiração natural. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus e não a inteligência humana. Jesus não disse, examinai as construções teológicas. Ele disse, examinai as Escrituras. A palavra é viva, sendo de novo gerados da semente incorruptível. E o que seria a iluminação especial? Essa teoria argumenta que a inspiração seria uma exaltação divina das percepções religiosas. Como assim? A pessoa que poderia ser bem dotada, poderia ser inteligente, ela recebe uma luz especial. Essa luz especial se desenvolve pelo Espírito Santo, mas sem nenhuma orientação especial. Então é como se as pessoas que já têm um dom natural fossem iluminados especialmente para aquela função. Mas é uma iluminação. Você continua no comando de tudo e não existe uma orientação especial ou uma comunicação da verdade divina de forma distinta e constituído com sentido profético. Sim, irmão Sérgio? Pastor, o que o apóstolo São Paulo ele quis dizer, se eu não me engano, na primeira carta dele aos Coríntios, ali no capítulo 7, quando ele trata a respeito do casamento, ele fala que ele não recebeu, que ele fica assim meio que subentendido que seria uma opinião dele e que ele não teria recebido algo diretamente de Deus a respeito daquele assunto. Muito obrigado pela sua pergunta. Será que seria uma iluminação especial? Vamos conferir. 1 Coríntios capítulo 7, é isso? Eu creio que está no 7, pastor. Não conferi aqui ainda não, mas a minha lembrança... Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos, momento especial. Amamos essas observações esclarecedoras. Eu estou aqui procurando também, quem achar nos ajuda, estamos numa sala de diálogos, numa sinagoga, sala de diálogo estudioso, ou estudos dialógicos. Acho que eu já achei. Versículo 10, podemos ler?
Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Verso 10. Agora vamos ao verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Muito bem. O irmão pode reler esse versículo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Muito bem. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Volta no versículo 10. Pedrinho, eu vou terminar aqui e já te ouço, tá? Para não perder o raciocínio. Lá no versículo 10, ele diz assim: não eu, mas o Senhor. Confere? Anota agora no seu caderno aí. Mateus 5:32, Mateus 19, 6-9, Marcos 10, 11-12 e Lucas 16, 18. Nessas referências, o Senhor ensinou o que o Espírito Santo inspirou ao profeta Paulo. Todos comigo? Amém? Amém. Vamos agora ao verso 12. O verso 12, o profeta inspirado por Deus, ele diz assim: digo eu, não o Senhor. Por quê? Porque ele está dizendo, esta revelação que o Espírito entrega agora não foi entregue nos evangelhos. Não está em Mateus 5:32, não está em Mateus 19, não está em Marcos 10, não está em Lucas 16. Ou seja, eu sou o profeta inédito. Eu estou entregando a inspiração não entregue antes. Por isso ele diz, digo eu. Ou seja, este profeta comunica algo que não foi comunicado até agora. E o que é que ele comunica? Versículo 12. Bíblia aberta. O que é que ele comunica? Verso 12. Vou esperar para que os irmãos possam participar. Amém, pastor? Pode ler outra vez? Versículo 12. O que é que ele comunica? Mas aos outros digo eu, e não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. As revelações dos evangelhos não são para casais descrentes. A revelação do apóstolo dos gentios já envolvia uma realidade que não foi apresentada no contexto judaico de Mateus, Marcos e Lucas. Por isso, é uma revelação inédita, que não estava anteriormente prescrita. Amém? Pedro, por favor. Opa, pastor, eu queria ler primeiramente a minha tradução aqui e depois explicar o que eu entendi desse versículo, né, de acordo com Pode a falar. Bíblia mesmo. Aqui, aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Aí, vou explicar aqui o que eu entendi. Eu entendi que se é uma opinião de Paulo, né? Ele deu uma opinião aqui que veio dele. Mas ele estava mesmo desse mesmo jeito, para estar nas escrituras, ele tinha que estar inspirado pelo Espírito Santo também. Então eu vejo assim, é como se fosse uma inspiração plenária e verbal também, ou não? Ou estou errado? Pode me corrigir. Se você atribui a Paulo a origem do pensamento, ela não pode originar de Deus e do homem ao mesmo tempo. Porque a construção social humana, ela tem uma origem diferente da origem divina. Eu não quero, de forma nenhuma, induzir a discordar ou não. Eu quero entender o processo. Se a origem é humana, ela é resultado da capacidade cultural de aprendizagem. A capacidade cognitiva para articular aprendizagens culturais, sociais, políticas, econômicas, psicológicas é uma. A capacidade divina para entregar algo é outra. O eu mesmo que está no texto é a identidade do profeta, não é a origem da mensagem.
ele está dizendo, digo eu mesmo. Quer dizer, quem está falando isso é esse profeta aqui. E esse profeta está falando algo que o Senhor não disse antes nos evangelhos. E é sobre casamento com descrentes. Porque nos evangelhos estava claro a questão do casamento entre o povo do Senhor, os judeus, o povo que ouvia a mensagem. Essa revelação se encaixa como progressiva ou não? Versículo 12. Como progressiva no sentido Tendo de casamento. que o Espírito Santo completou. E aí alguém poderia perguntar assim, hoje nós temos revelações progressivas, Deus continua escrevendo a Bíblia hoje. Alguém poderia receber uma inspiração plenária e verbal hoje? A partir de Apocalipse 22, não. Apocalipse 22 encerra o cânon, mas ela pode ser progressiva no contexto do primeiro século. E nesse contexto do primeiro século, ela tem que ser progressiva, porque não havia a resposta para a igreja descrente. No caso, igreja formada por descrentes, denominada gentílica. A partir de Atos capítulo 3, ela exige para um povo não descrito nos evangelhos orientações específicas, como essa de 1 Coríntios, como a de 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, Filipenses capítulo 3, Filipenses 4, Colossenses 3, Efésios 2, são orientações muito importantes para essa igreja gentílica. Lembra que as próprias cartas de Pedro, elas estão escritas para os espalhados. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu estou assustado com o horário. Podemos? O que é orientação dinâmica? Orientação dinâmica é uma inspiração especial dada aos escritores que trata de matérias concernentes à fé religiosa e ao viver piedoso, mas não aos demais assuntos. A inspiração plenária e verbal é a combinação entre o talento dos escritores e a orientação divina concedida pelo Espírito Santo. Ou seja, o escritor escreve do seu jeito, mas a totalidade do texto é de Deus. Então o Espírito Santo garante a exatidão e a suficiência de tudo que está escrito, cuja origem é o poder de Deus e não o pensamento humano. E a última teoria é o ditado divino. O ditado divino transforma o escritor no robô, porque, segundo essa teoria, ocorre uma reprodução mecânica das palavras divinas à medida que o Espírito Santo as ditava aos escritores bíblicos. Por isso, eles seriam apenas estenógrafos, registrando, segundo as ordens do Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus, ou o próprio Eterno, escolhia outorgar, ditar, tornar escrito. Destas 5, a intuição natural é talento humano, a iluminação especial, talento humano com inspiração episódica, a orientação dinâmica, parte é inspirado e parte não. Aí tem um problema, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é, e aí fica ao cargo de cada um dizer qual parte é a palavra de Deus e qual não é. A inspiração plenária e verbal atribui o texto à origem divina, porém, seu contexto e estilo literário e condução é de acordo com o escritor, com a cultura, com a vivência, a experiência daquele que foi inspirado. E o ditado divino robotiza. Esses são os pontos fundamentais. Eu gostaria muito que os irmãos, mais tarde, devido ao horário, lessem a Declaração de Chicago, conhecessem a sua historicidade. Nenhuma? Hein, pastor? Pois não? Só é bem rápido. O apóstolo São Paulo também, ele fala em Gálatas que tudo que ele aprendeu, não aprendeu de homem nenhum, e sim do próprio Jesus Cristo. Também dá uma certeza de que o que ele falou. Sim, muito bem. A Declaração de Chicago, ela foi elaborada por muitos pesquisadores em resposta a uma série de ataques feitos à Escritura Sagrada.
recomendo que todos os irmãos a conheçam a sua história, possam aprender junto com estes homens de Deus. E nós leremos de forma rápida aqui. Pedrinho, pode ler o artigo 11? Sim. Aqui. Afirmamos que as Escrituras, tendo sido dadas por inspiração divina, são infalíveis, de modo que, longe de nos desorientar, são verdadeiras e confiáveis em todas as questões de que tratam. Negamos que seja possível a Bíblia ser ao mesmo tempo infalível e errônea em suas afirmações. Infalibilidade e inerrância podem ser distinguidas, mas não separadas. Artigo 12. Afirmamos que em sua totalidade as Escrituras são inerrantes, isentas de toda falsidade, fraude ou engano. Negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia sejam limitadas a assuntos espirituais religiosos, não alcançando afirmações de natureza histórica e científica. Negamos ainda mais que hipóteses científicas acerca da história da Terra possam ser corretamente empregadas para desmentir o ensino das Escrituras a respeito da criação e do dilúvio. Ou seja, a própria ciência, ela é parceira das Escrituras quando não está enviesada por narrativas doutrinantes. Quanto mais novas ferramentas são criadas, melhor se verifica a fidelidade e a inerrância das Escrituras. Os nossos últimos telescópicos, James Webb, por exemplo, e o próximo que virá, cada vez mais confirmam Gênesis 1, principalmente no que tange à origem do universo, porque cada vez mais se confirmam que o universo tem um início coeso, sem explosão, criado a partir do eterno, a partir de um ponto comum, e esse ponto comum, ele está carregado de leis físico-químicas, atributos do Criador, que glorificam o seu nome. Convido os irmãos a assistirem os vídeos recomendados que estarão disponíveis no site. O site é o n433.com.br, n433.com.br. Chegamos à conclusão do tempo destinado a esta aula. Agradeço a paciência em nos ouvir e peço aos irmãos que orem agora, encerrando a nossa aula. Por favor. Um dos amados, Senhor, meu ou Deus, amadas, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que passamos aqui aprendendo tua palavra, Senhor, que ela venha ser inspirada em nossos corações, glória a Senhor Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, continua inspirando o pastor Eduardo, meu Pai, todos os nossos Usamos, Senhor. e todos os alunos, meu Pai, para que venham praticar a tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.